Capítulo 3. O poder criador da palavra falada. Há certos passos que devemos dar para que a fé seja incubada adequadamente. E existe uma verdade central que devemos apresentar e aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo falar-lhes a respeito do poder criador da palavra falada e por que seu uso é de grande importância. Certo dia, estava tomando o café da manhã com um dos mais famosos neurocirurgiões coreanos. Ele me contava de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. Perguntou ele: Dr. Cho, o senhor sabia que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Vocês pastores realmente têm um grande poder porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala no cérebro tem domínio sobre todos os demais nervos. Então eu sorri dizendo: sei disso há muito tempo. Como descobriu isso? Perguntou ele. É coisa recente no mundo da neurologia. Respondi-lhe que o Dr. Tiago me havia ensinado. Quem é esse Dr. Tiago? Interrogou ele. Foi um dos médicos famosos dos tempos bíblicos há quase 2.000 anos, respondi. Em seu livro, no capítulo 3, nos primeiros versículos, o Dr. Tiago define claramente a importância da língua e do centro da fala. O neurocirurgião ficou completamente pasmo. A Bíblia realmente ensina isso? Sim, respondi. A língua é o menor membro de nosso corpo, mas pode dominá-lo inteiramente. Então, esse neurocirurgião começou a expor as novas descobertas. Disse que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre o seu corpo e de manipulá-lo da maneira que bem desejar. Disse ele: se alguém diz vou ficar fraco, imediatamente todos os nervos recebem essa mensagem e dizem: vamos nos preparar para enfraquecer, pois recebemos instruções da central de comunicação de que devemos ficar fracos. Então, em seguida, ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza. Se alguém diz, não tenho capacidade alguma, não posso fazer esse trabalho, imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, respondem eles, recebemos instrução do sistema nervoso central dizendo que não temos nenhuma capacidade e que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Devemos nos preparar para fazer parte de uma pessoa incapaz. Se ficar dizendo, sou muito velho, sou velho demais, estou cansado e não posso fazer nada, então de imediato o controle central da fala responde, dando ordens para esse efeito. Os nervos respondem, sim, somos velhos, estamos prontos para a sepultura. Vamos nos preparar para a desintegração. Se alguém continua a dizer que é velho, então essa pessoa logo morre. O neurocirurgião continuou. O homem nunca deveria se aposentar. Uma vez que se aposenta, fica repetindo para si mesmo, sou aposentado. E todos os nervos começam a reagir de acordo com essa afirmação, tornando-se menos ativos e prontos para uma morte rápida, para uma vida pessoal de sucesso. Essa conversa significou muito para mim e teve grande impacto em minha vida, pois pude perceber que um uso importante da palavra falada é a criação de uma vida pessoal de êxito. As pessoas logo se acostumam a falar de maneira negativa. Rapaz, como sou pobre, não tenho dinheiro nem para ofertar ao Senhor. Quando aparece uma oportunidade, um emprego com um bom salário, o sistema nervoso responde, não posso ser rico, porque ainda não recebi a instrução contrária de meu centro nervoso. Espera-se que eu seja pobre, de modo que não posso aceitar esse emprego. Não posso dar-me ao luxo de ter dinheiro. Coisas iguais se atraem, e uma vez que você age como se fosse uma pessoa pobre, atrai a pobreza. Essa atração, se permanecer consistente, permitirá que viva sempre na pobreza. Exatamente como a Bíblia falou quase 2.000 anos atrás. Assim é hoje. A ciência médica recentemente descobriu esse princípio. Esse neurocirurgião disse que as pessoas deveriam dizer a si mesmas, sou jovem, sou capaz, posso fazer o trabalho de um jovem, não me importa qual seja a minha idade cronológica. Os nervos dessa pessoa rejuvenescerão, recebendo poder e força do centro nervoso.
A Bíblia diz claramente que quem controla a sua língua controla o corpo inteiro. O que você fala, você obtém. Se continuar dizendo que é pobre, seu sistema ficará condicionado a atrair a pobreza e você se sentirá à vontade com ela. Prefere ser pobre. Mas, se a pessoa se mantém dizendo que é capaz, que pode alcançar êxito, então todo o corpo será levado ao êxito. Estará pronta a enfrentar qualquer desafio e a vencê-lo. Esse é o motivo pelo qual nunca se deve falar de maneira negativa. Na Coreia temos o hábito de fazer uso frequente de palavras que dão conotação de morte. Expressões como está tão quente que estou morrendo de calor. Comi até morrer. Estou tão feliz que poderia morrer agora mesmo. E estou morrendo de medo. São muito comuns. Os coreanos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que, através dos 5.000 anos da história coreana, temos estado constantemente morrendo, constantemente em guerra. Minha geração não viu paz total em nosso país. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial, cresci durante a Guerra da Coreia e atualmente ainda vivo num país à beira da guerra. Antes que as pessoas mudem, devem mudar sua linguagem. Se não mudarem a maneira de falar, não mudarão a si mesmas. Se deseja ver seus filhos transformados, primeiro deve ensinar-lhes a usar a linguagem adequada. Se almeja ser jovens rebeldes e irresponsáveis transformados em adultos responsáveis, deve ensinar-lhes essa nova linguagem. Onde podemos aprender essa nova linguagem? No melhor livro de línguas de todos, a Bíblia. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Adquira a linguagem bíblica, fale palavras de fé, alimente seu sistema nervoso com um vocabulário construtivo, progressivo, produtivo e vitorioso. Enuncie essas palavras, continue a repeti-las de modo que tenha controle de seu corpo inteiro. Assim você se tornará vitorioso, pois estará completamente condicionado a enfrentar seu ambiente e suas circunstâncias e a alcançar o êxito. Essa é a primeira razão importante para usar a palavra falada, criar o poder de ter uma vida pessoal de êxito para os propósitos de Deus. Há um segundo motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada. Ela não somente pode nos ajudar a ter êxito em nossa vida, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos a fim de realizar os propósitos de Deus. Quando entrei para o ministério, sentia-me em luta até no meio de meus sermões e percebia impedimentos em meu espírito. Então o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu estivesse vendo televisão. Na tela de minha mente via tumores desaparecerem, tuberculoses curadas, aleijados que se apoiavam em muletas, repentinamente jogá-las de lado e andar. A Coreia está tão longe dos Estados Unidos que eu pouco tinha ouvido desse ministério de libertação e cura. Até os missionários que me cercavam ignoravam esse ministério. E conversar com eles só me trouxe mais confusão. Cheguei à conclusão de que esse era um impedimento criado por Satanás. Todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: espírito de atrapalhação, saia de mim. Ordeno que saia de mim, deixe-me. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os doentes sendo curados. Fiquei tão desesperado que quase não conseguia pregar. As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei à oração e ao jejum, esperando no Senhor. Então ouvi o Senhor dizer a meu coração: filho, isso não é atrapalhação de Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo. É palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus deseja curar essas pessoas, mas não o pode fazer até que você fale. Não, respondi, não creio nisso. Deus pode fazer tudo sem que eu jamais tenha de dizer uma só palavra. Mais tarde, e no primeiro capítulo de Gênesis, era a terra sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela, incubando-a. Mas nada acontecia. Então, Deus me revelou uma importante verdade. Disse ele: lá estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo, incubando e pairando sobre as águas. Aconteceu alguma coisa nessa época? Não, respondi. Nada aconteceu. Então disse Deus:
você pode sentir a presença do Espírito Santo em sua igreja. A presença palpitante e penetrante do Espírito Santo, mas nada acontecerá. Alma alguma será salva, lar desfeito algum será reconstruído até que você diga a palavra. Não fique simplesmente implorando as coisas de que precisa. Diga a palavra. Dê-me o material com o qual eu possa construir acontecimentos miraculosos. Como fiz ao criar o mundo, pronuncie-se, diga, haja luz, ou diga, haja um firmamento. A compreensão dessa verdade marcou um ponto culminante em minha vida. Imediatamente pedi perdão a Deus. Senhor, sinto muito, vou pronunciar a palavra. Mas ainda sentia temor, pois ninguém me havia ensinado nada a esse respeito. Também tinha medo de nada acontecer quando eu falasse. O que diriam as pessoas? Assim disse a Deus: Senhor, já que tudo isso me assusta um pouco, não vou dizer nada a respeito dos aleijados que eu vejo curados, ou dos tumores cancerosos que vejo desaparecendo. Pai, começarei com dores de cabeça. Depois disso, ao pregar visões de cura, vinham do Espírito. Mas, ao ver com os olhos da mente, aleijados sendo curados, tumores desaparecendo, ignorava-os, eu dizia: alguém aqui está sendo curado de uma dor de cabeça. E instantaneamente essa pessoa era curada. Espantava-me que o simples fato de pronunciar essas coisas fazia com que viessem à existência. Pouco a pouco, adquiri mais coragem. Comecei a falar de sinusites que tinham sido curadas, depois da cura de surdos e finalmente falei de todas as curas que via com os olhos da mente. Agora, em minha igreja, nas manhãs de domingo, milhares de pessoas recebem a cura por meio desse canal. Por causa dos horários e da grande quantidade de cultos, tenho de agir rapidamente, de modo que, enquanto estou em pé, o Senhor me mostra as curas que estão acontecendo e as menciono. Simplesmente fecho os olhos e profiro a palavra. Em reconhecimento da cura que foi operada, as pessoas se levantam. Elas se levantam quando é mencionada essa doença particular da qual foram curadas. Durante esse tempo do culto, muitas pessoas em todo o auditório levantam-se reivindicando a cura. Assim aprendi um segredo. Antes que se diga a palavra, o Espírito Santo não possui o material adequado como o qual criar. Se o Espírito Santo conceder fé a seu coração para remover a montanha, não ore nem suplique que a montanha seja removida. Antes diga, seja removida para o meio do mar. E isso acontecerá. Se aprender isso e habituar-se a falar sobre a unção do Espírito Santo e na fé que Deus lhe dá, então verá muitos milagres em sua vida. Dar assistência a 50 mil membros regulares não é uma tarefa fácil. Temos um serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia em nossa igreja e os assistentes trabalham o dia todo recebendo chamadas e dando instruções. Procuro não deixar que o número do telefone de minha casa apareça na lista telefônica. Mas as pessoas sempre acabam descobrindo meu número e o aparelho começa a tocar desde bem tarde da noite até quase o amanhecer do dia seguinte. Outras vezes estou descansando, então o telefone toca às 22 horas. Pastor, diz uma voz, meu neto está com febre alta, por favor, ore por ele. Às 23 horas, outra voz soa ao telefone. Meu marido ainda não voltou do trabalho, por favor, ore por ele. E eu oro. À meia-noite, o telefone torna a tocar e uma mulher chorando me diz, meu esposo chegou aqui em casa e me espancou. Ah, isso é terrível. Já não desejo viver. Assim tenho de orar por ela. A 1 hora da madrugada, recebo o telefonema de um homem bêbado que me diz, minha esposa frequenta a sua igreja. O que o senhor lhe ensina para que ela se comporte dessa maneira? Então lhe dou uma explicação detalhada. Ainda de madrugada, chega um chamado do hospital. Pastor, a pessoa está agonizando. Poderia vir e orar por ela? Seu último desejo, antes de morrer, é ver o Senhor. Assim, livro-me do cobertor e saio correndo para o hospital. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo o fio da tomada. Exclamo, simplesmente me recuso a viver dessa maneira. E vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala-me ao coração. Você está sendo um bom pastor? O bom pastor nunca deixa suas ovelhas sem ajuda. Então me levanto e ligo o fio de novo.
Há uma vantagem quando viajo para o exterior. Finalmente posso ter uma boa noite de descanso. Certa noite, durante um inverno muito frio, estava bem confortável na cama, quase adormecendo. Quando o telefone tocou, o homem perguntou: Pastor, o senhor me conhece? Claro que eu conheço, fiz seu casamento. Venho me esforçando por 2 anos com todas as minhas forças, mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje à noite tivemos uma briga e decidimos separarmos. Já dividimos nossas coisas, mas falta algo: a bênção do Senhor. Casamos com sua bênção e desejamos divorciar-nos com ela. Que situação para um pastor! Abençoá-los na união e depois abençoá-los na separação? Respondi: vocês não podem esperar até amanhã. Está frio demais e já estou na cama. Tenho de ir agora. Pastor, respondeu ele, amanhã será tarde demais. Estamos nos separando hoje. Não queremos que o Senhor faça um sermão. É tarde demais para isso. Não há mais esperança para nós. Simplesmente venha e nos dê sua bênção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com raiva de Satanás. Pensei: isso não é obra do Espírito Santo. Isso é obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente entrei na 4ª dimensão. Uma vez que visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo, mediante a 4ª dimensão posso incubar a 3ª e corrigi-la. Ajoelhei-me, fechei os olhos e, por intermédio da cruz de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver essa família reunida de novo. Mentalizei um quadro claro e orei: ó Deus, torne esse casamento como a imagem que tem. Enquanto orava, fui tocado pela fé e, no nome de Jesus Cristo, mudei essa situação para a 4ª dimensão. A 4ª dimensão, com seu poder positivo, era minha, de modo que fui para o apartamento desse casal. O casal vivia em um fantástico apartamento de luxo. Tinham de tudo, mas ao entrar, senti um calafrio. O ódio que existia entre o marido e a mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, mas se houver ódio em sua família, as coisas materiais não serão bênção alguma. Ao chegar, encontrei o homem na sala de estar, a esposa estava no quarto. No instante em que entrei, o homem começou a falar mal da esposa. A esposa então entrou correndo na sala e foi logo dizendo: não dê ouvidos a ele, ouça o que eu tenho a dizer. E começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo o que ele dizia parecia certo, mas quando ouvia a esposa, tudo o que ela dizia também parecia estar certo. E cada um deles, na sua opinião, considerava-se certo. Ambos tinham razão, e eu fiquei ali espremido entre os dois. Ambos diziam que o casamento estava terminado. Não ore por nós. Continuavam a repetir: simplesmente ore por nosso divórcio. Mas eu já tinha vencido essa decisão na 3ª dimensão ao usar a fórmula da 4ª em meu coração. Confiante, peguei a mão do marido e a mão da esposa e disse: no nome de Jesus Cristo, ordeno a Satanás, desfaça o laço de ódio deste casal. Nesse instante, no poderoso nome de Jesus Cristo, ordeno que estes dois sejam reunidos, que sejam ternos e unidos. Subitamente, senti uma gota morna cair sobre minha mão. Ao olhar para o homem, vi que ele estava chorando, as lágrimas escorrendo-lhe pela face. Pensei comigo mesmo: oh, louvado seja Deus, funcionou. Ao olhar nos olhos da esposa, pude ver que também estavam cheios de lágrimas. Então, uni a mão deles e disse: o que o Senhor uniu, não o separe o homem, nem circunstância alguma. Levantei-me e disse: já vou. Os dois acompanharam-me até o portão e, enquanto eu saía, disseram: até logo, pastor. Louvado seja Deus, respondi: funciona. No domingo seguinte, os dois estavam no coral e cantaram lindamente. Depois do culto, apertei a mão dos dois e perguntei à esposa: o que aconteceu? Bem, não sabemos, respondeu ela. Mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordens tão fortes, sentimos algo desfazer em nosso coração. Foi como se uma parede tivesse sido destruída e fomos sacudidos. De repente tivemos a impressão de que talvez devêssemos tentar uma vez mais. E essa impressão veio a nós dois ao mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite desfazendo as malas, pensando no incidente. Agora
Não entendemos por que brigávamos tanto, por que íamos nos separar. Agora amamos um ao outro mais do que antes. O Espírito Santo precisa de sua palavra e também da minha. Se eu tivesse implorado a eles, ou se tivesse orado silenciosamente com eles, teria errado o alvo. Disse a palavra e ela saiu e criou. O Espírito Santo precisa de sua palavra definida, a palavra de fé. Jesus proferiu a palavra falada a fim de mudar situações e de criar. Os discípulos de Jesus usaram a palavra falada a fim de criar e de mudar. Infelizmente, a igreja de Jesus Cristo parece ter se transformado em uma eterna mendiga, mendigando com medo de enunciar as palavras de ordem. Precisamos readquirir a arte perdida de expressar palavras de ordem para liberar a presença de Cristo. Há uma terceira razão pela qual usar o poder da palavra falada. Por seu intermédio, a pessoa cria e libera a presença de Jesus Cristo. Ao abrir a Bíblia e ler Romanos 10:10, descobrimos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É mediante a confissão de fé que a pessoa pode se assegurar da salvação que vem somente por Jesus Cristo. Em lugar algum nessa passagem se diz que é necessário que alguém vá ao céu e de lá traga Jesus Cristo de volta à terra, a fim de conceder a salvação. O que se diz é que as palavras que podem resultar em salvação estão perto, em sua boca e em seu coração, onde está Jesus Cristo. Qual é o seu endereço? Certamente não é lá nos altos céus nem embaixo da terra. Jesus está na palavra dele, onde estão as palavras que podem salvá-lo. Essas palavras estão em sua boca e em seu coração. Jesus fica limitado ao que você expressa, assim como a pessoa libera o poder de Jesus mediante a palavra falada, também pode criar a presença, aleluia, dele. Se não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais será liberado. A Bíblia diz: tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18:18. Você tem a responsabilidade de levar e trazer a presença de Jesus Cristo. Sempre que me reúno com os meus 100 pastores assistentes, dou-lhes uma ordem estrita. Cabe-lhes a responsabilidade de criar a presença de Jesus. Aonde quer que vão, devem liberar Cristo e preencher necessidades específicas. Permita-me dar-lhes alguns exemplos. Em nossa vizinhança, há várias igrejas e diversas denominações. Em certa igreja presbiteriana, o pastor fala somente acerca da experiência do novo nascimento. Ele prega com vigor, mas só a respeito da experiência da salvação, de modo que está liberando e criando a presença de Jesus que pode dar o novo nascimento para as pessoas. Os que vão à sua igreja recebem a salvação e nada mais. A igreja da santidade fica a uma quadra de distância e todos os dias fala sobre a santificação. Santifiquem-se, santifiquem-se, exortam repetidamente. Muitas pessoas vão e recebem o toque da santificação. O ministro ali somente cria a presença do Cristo santificador. Em minha igreja, prego a respeito do Jesus que salva, do Cristo que santifica, do Salvador que batiza e do bendito Filho de Deus e do Jesus que cura. Todos esses aspectos manifestam-se em minha igreja. Tento criar a presença completa, a presença total de Cristo. Sua parte. Você cria a presença de Jesus com a sua boca. Se falar a respeito da salvação, o Jesus que salva aparecerá. Se falar acerca da cura divina, terá o Jesus que cura em sua congregação. Se falar do Jesus que realiza milagres, então a presença de Jesus que opera milagres será liberada. Ele é limitado por seus lábios e por suas palavras. Ele depende de você, e se você não falar claramente por causa do temor de Satanás, como é que Cristo Jesus manifestará seu poder a esta geração? Por isso, fale com audácia.
Muita gente tem problemas demais no lar por não edificar um altar da família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo em seu lar, pode criar a presença de Jesus Cristo ali e Jesus vai tomar conta de todos os problemas daquela família. Mas uma vez que muitos negligenciam o altar da família, deixam de declarar com clareza a presença de Jesus Cristo e seus filhos ficam sem as bênçãos completas de Deus. Não é necessário esperar até receber um dom espiritual especial. Sempre digo que os dons espirituais residem no Espírito Santo. Você mesmo jamais poderá possuir um dom espiritual. Suponhamos que eu possuísse o dom de curar. Então eu curaria todos os que me procurassem indiscriminadamente. Se eu tivesse o dom, o daria a todos. Eu estaria discernindo, claro, justamente. O Espírito Santo vê uma necessidade e permite que a operação de um dom flua por meio de alguém para suprir essa necessidade. É importante lembrar que todos os dons residem no Espírito Santo, pois é Ele que habita em sua igreja e que mora em você. Por meio dele é possível ter todo tipo de ministério, do ensino, da evangelização, de missões, pastoral e da cura divina. Por seu intermédio, como um canal, o Espírito Santo pode manifestar-se. Portanto, não se preocupe em adquirir quaisquer dos dons. Seja audaz, receba o dom da audácia. E então diga a palavra. Fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo. Libere essa presença específica de Jesus Cristo para a sua congregação e vai ter resultados específicos. O Pai pode criar a presença de Jesus Cristo no lar por meio de sua palavra falada. E Jesus encarrega-se de todos os problemas da família. Da mesma forma, vou à minha igreja a fim de falar a mensagem, de plantar sementes específicas e de colher resultados específicos. Percebo uma grande falha nos cultos realizados nos Estados Unidos. Os pastores norte-americanos entregam mensagens fantásticas às suas congregações, mas logo após o culto, as pessoas são despedidas e vão embora. Não se dá tempo a elas para produzirem o fruto que cada mensagem traz à luz. Recebem a palavra falada, mas não têm o tempo de orar para que ela se implante em sua vida de maneira que se torne parte delas. Nos Estados Unidos, os cultos terminam cedo demais. Dê tempo à congregação, abrevie os avisos e os momentos especiais, entregue a palavra e deixe que o povo tenha mais tempo para orar junto. Deixe que as palavras sejam digeridas. Se isso fosse feito, seriam vistos mais resultados nos ministérios desses pastores. Finalmente, as palavras moldam sua vida, pois o centro nervoso da fala controla todos os outros nervos. É por isso que falar em línguas é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina o centro da fala, domina todos os nervos do corpo e controla o corpo inteiro. Assim, quando falamos em outras línguas, estamos cheios do Espírito Santo. Fale a palavra para controlar e sujeitar completamente seu corpo e sua vida. Entregue a palavra para o Espírito Santo, de modo que ele crie algo com ela. Então, crie e libere a presença de Jesus Cristo por sua palavra falada. Pregue a palavra falada tem poder. Quando a palavra é liberada, é ela que realiza os milagres e não a pessoa que a emitiu. Deus não o usa por você estar completamente santificado, pois enquanto o cristão viver, estará lutando com a carne. Deus o usa por sua fé. Irmãos e irmãs, empreguemos a palavra falada para ter êxito em nossa vida, para fornecer o material com o qual o Espírito Santo possa criar e liberar a presença de Jesus Cristo. Lembre-se de que Cristo depende de você e de sua palavra falada a fim de liberar a sua presença. O que vai fazer com que esse Jesus que leva em sua língua vai liberá-lo para a bênção de outros ou vai trancá-lo em sua língua silene com a boca fechada?
Que Deus o abençoe ao tomar sua decisão.